no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18 e no versículo 4, traz uma palavra muito importante a respeito de barro, de vaso e de oleiro. E eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem vos saúde é vosso irmão em Cristo, pastor Eusébio da Silveira. E quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e procure transmitir, comunicar para outros irmãos, outras irmãs a respeito deste canal, para que eles também possam ouvir, ver e ser abençoados. Então vamos ler a palavra. Jeremias 18 e versículo 6, né? No versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós poderíamos dizer, ó igreja. Meus irmãos, o Senhor estava falando, querendo ensinar uma lição profunda para Israel. Israel estava passando os dias difíceis, e depois eles caíram e foram levados para a Babilônia, porque estava endurecido. E ele aproveita a oportunidade, que às vezes nós dizemos de realmente, vendo, parece que nós aprendemos melhor do que falando. Ele chegou para Jeremias, Jeremias, desce a casa do oleiro, e lá eu vou te falar contigo. E assim ele foi. E chega na casa do oleiro, o oleiro estava fazendo um vaso, mas acontece que o vaso rachou-se nas mãos do oleiro. E o oleiro aproveitou o barro que ainda estava mole e preparou, fez um novo vaso. Aí vem a mensagem. O barro está na mão do oleiro. Agora, meus irmãos, segundo a gente escuta por outras pessoas, para fazer barro, tem que preparar, para fazer vaso, tem que preparar o barro, tem que escolher. Não é todo barro que serve. Aí é uma coisa interessante. Então, o oleiro, ele tem que escolher o barro. Segundo os mais entendidos, este barro depois tem que também estar morto. Há um período de espera. É incrível, né? O barro, é um termo que se diz o barro morto, porque senão ele trinca tudo, racha todo. E aí tem um significado muito grande também. Para nós ser vaso nas mãos do Senhor, primeiro, nós temos que ser escolhidos como barro. Que tipo de barro é que ele vai querer? Não é todo barro. Não é todo barro que o oleiro serve para fazer vaso, não. É um tipo de barro. Então, nisso nós vemos também uma escolha. Por isso é tão importante aquela palavra de Jesus. Olha, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Olha, vocês barro não me escolheste, mas eu escolhi o tipo de barro que eu quero. E aí tem um tempo de deixar o barro, digamos assim, ou dormindo, ou passar tempo, que chama um termo, o barro está morto. Depois desse barro que está escolhido e está morto, então ele não vai trincar de repente. Mas aqui aconteceu uma coisa, aquele oleiro era experiente. A roda, o material de fazer o barro não estava ruim, estava funcionando, mas não sabemos por que o barro trincou. Aí entendemos que Deus permitiu isso para dar uma lição daquele vaso que não deu para fazer como ele queria. Ele fez um novo vaso, porque tinha o barro nas mãos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos o barro nas mãos do oleiro que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Não adianta gemer, não adianta rachar. Se ele te escolheu, ele é soberano, tem que fazer a vontade dele, não adianta.
Muitas vezes nós temos irmãos em nossas igrejas, irmãs, que sofrem a vida toda, mas esse sofrimento não é porque o Senhor está testando ele, não, é porque ele é desobediente ao Senhor. Às vezes é um crente bom, prega bem, é uma irmã muito boa para evangelizar, para estar nos cultos, mas há algo mais que o Senhor quer de nós, meus irmãos. E às vezes nós não queremos nos sujeitar. Às vezes parece que como barro, com tudo que foi feito, e aquele barro a certo ponto rachou, vamos dizer assim, porque tinha ainda algumas impurezas. E às vezes tem impureza aí na nossa vida que nós pensamos que está tudo certo. Mas o oleiro, ele está vendo. Ele queria fazer um vaso de um tipo, mas não deu. Ele fez então o vaso de outra maneira. Ele deve ter olhado, esse barro conforme está, não dá para fazer o vaso da maneira que eu quero. Mas eu vou aproveitar esse barro. Eu faço um vaso um pouco diferente, meus irmãos. Assim é a diversidade na obra de Deus. Tem vasos mais diversos, que Deus usa da maneira mais diversa. Vai de acordo com a personalidade deste homem, vai de acordo com como Deus tratou, vai de acordo com o tipo de barro que ele é. Nós temos que entender, aquele barro, para fazer um vaso, digamos que era um vaso grande, ele não deu liga suficiente e rachou, mas eu aproveito o barro. Eu faço um vaso menor. Meus irmãos, Jesus não nos joga fora como barro. Ele aproveita, meus irmãos. Então, é nós entender, para nos colocar na mão de Deus. Se o Senhor te fez desta maneira, minha irmã, meu irmão, ô pastor, se você prega de uma maneira diferente, fica no teu estilo. Não adianta copiar o dos outros. Você é o vaso como Deus fez. Dá glória a Deus por isso. Se você é um vaso, meu irmão, minha irmã, ou precisar do companheiro, e está na mão de Deus, dá graças a Deus porque Ele te fez desta maneira. Não adiantou o vaso ficar gemendo. Não, está nas mãos do oleiro. Não podia fazer nada. O barro estava ali. Ele trincou. Ele põe novamente nas máquinas, trabalha no barro. E não adianta o barro gemer. Está nas mãos dele. Ele faz como quer. E assim, nós somos servos do Senhor, estamos nas mãos do Senhor, temos que fazer a obra como Ele quer, não é como eu quero, é como Ele quer. Que estas palavras sirvam de bênção para você, meu irmão, minha irmã, e você seja abençoado e fique na vontade do Senhor. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, nós somos barro nas tuas mãos, tu és o oleiro, e faz de nós o vaso como tu queres, Senhor, que possamos entender a tua vontade e ficar na tua direção. Pai eterno, eu peço isso em nome de Jesus. Amém.